Há alguns dias atrás, eu estava conversando com uma cliente pelo Instagram e a gente estava falando sobre a importância, dentro da visão sistêmica, de que a gente possa sempre ver a grandeza e a força nos nossos pais. Isso traz para a gente os benefícios não só da gente reconhecer a nossa própria força, mas também isso libera para a gente seguir no fluxo da vida. Faz com que a gente não fique sentindo pena ou dó dos nossos pais, porque isso acaba tirando a nossa própria força de realizar e de conquistar as coisas. Mas a pergunta dela foi o seguinte: mas Patrícia, minha mãe, ela está na terceira idade, ou seja, é um momento de debilidades emocional, física, o próprio corpo vai entrando no estado degenerativo, às vezes tem doenças. E aí a gente entrou num papo interessante que me fez refletir, falei, vou gravar um conteúdo sobre isso. Mas caso você tenha chegado aqui agora, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Patrícia, eu sou consteladora familiar, treinadora mental e ajudo mulheres e casais a desbloquearem o fluxo do amor e da prosperidade. E se esse é um assunto que te interessa, aproveita e já se inscreve no meu canal. Dá o seu like para mais pessoas poderem acessar esse vídeo. E aqui embaixo também vou deixar o meu canal do Instagram, que lá a gente pode inclusive fazer trocas assim, como essa que eu estava fazendo com essa minha cliente. Bom, o que eu disse para ela foi o seguinte: é importante que a gente sempre se lembre, que a gente sempre tenha em mente o fato que, numa linha cronológica, né, se a gente pensar na linha do tempo, os nossos pais nasceram antes de nós. Ou seja, quando chegamos aqui no mundo, muita coisa já tinha acontecido na vida deles, ou seja, muita água já tinha passado debaixo da ponte, né? Eles já eram pessoas adultas, já lidando com questões de vida, até questões emocionais com os próprios pais deles, ou seja, já estavam na caminhada, já estavam ali na estrada, andando quilômetros na nossa frente, né? Então, eu gosto de pensar que as pessoas que vieram antes no nosso sistema familiar, ou seja, os pais, avós, bisavós e todo mundo, essa linha sucessória, eles são pessoas que vieram como uma espécie de filtro. Sabe o filtro de barro, por exemplo? Quando você pensa naquela água toda barrenta, toda suja, ela vai passando por várias camadas dentro do filtro de barro até que ela saia limpa do outro lado. Os nossos antepassados, eles também funcionam dessa forma. Só de terem vindo antes, só entre aspas, né? Eles são pessoas que filtraram muitas coisas para chegar menos coisas em nós. Mas que coisas, Patrícia? Problemas da vida, né? Também gosto de pensar que é como se fosse uma guerra. Não é uma boa imagem, né? Mas é mais ou menos isso. Lembra daqueles filmes de guerra medieval, aqueles filmes antigos, assim? Que existe aquele pelotão que vai na frente, né? Aquele pelotão que vai para o combate corpo a corpo com o exército inimigo. E as pessoas que estão atrás, elas de certa forma estão resguardadas, elas estão ali na retaguarda, elas têm mais chances de sobreviver. As pessoas que estão na frente têm mais chance de morrer, ou seja, elas estão arriscando a própria vida. A nossa ancestralidade também é assim, não que necessariamente eles estão arriscando a própria vida, mas eles estão tomando mais pedrada. Porque imagina, por exemplo, como era a vida no ano de 1917. Não tinha celular, não tinha internet, nem água encanada, não tinha esgoto, né? Essas coisas básicas da vida moderna de hoje não existiam. Então imagina como era ser um pai, uma mãe nessa situação. Não existia nem psicólogo, né, gente? Hoje a gente pode recorrer a algumas várias centenas de tratamentos psicológicos. Naquela época não tinha. Aliás, na época dos nossos pais, esse negócio de fazer terapia era só para gente louca. Ou seja, os nossos antepassados não tinham como lidar com seus problemas emocionais. E eu acredito que muito pior do que ter problemas emocionais, que todo mundo tem, obviamente, o pior é você não ter como tratar isso. E por que eu estou te contando tudo isso? Para você perceber que só, de novo, entre aspas, só pelo fato deles terem vindo antes de nós, já faz com que sejam pessoas fortes. Pessoas que aguentaram pedrada, aguentaram coisas que talvez nós não aguentaríamos. Só por isso já deveríamos ver os nossos pais como grandes. Deveríamos conseguir enxergar neles essa grandeza e essa força. Mesmo que hoje esteja com Alzheimer, com doença degenerativa, que esteja com vários problemas de saúde, problemas de relacionamento, seja o que for, não deveríamos olhar para os nossos pais com um olhar de pena e de coitados. Outro caso que eu tenho, que eu me lembro que eu estava atendendo uma cliente, e ela chegou e falou assim: Patrícia, eu já entendi que eu não posso mais ficar cuidando da vida da minha mãe. A minha mãe não é minha filha. Eu tenho que aprender a fazer as minhas escolhas, independente do que minha mãe quer para mim.
mas eu ainda estou emperrada. Eu ainda não consigo colocar os meus projetos, os meus sonhos para frente. Um dos projetos dela, inclusive, era mudar de cidade, era ficar um pouco longe da mãe. Ela já entendia que ela via a mãe como uma coitada, que não realizou sonhos, que sacrificou a vida pelos filhos, e que ela já entendeu que ela também estava sacrificando a própria vida pela mãe, mas ela não estava conseguindo fazer diferente. Ela ainda achava que ela tinha que cuidar da mãe, e quando ela não cuidava, ela se sentia culpada. E aí, conversando com ela vai e fala uma frase solta, assim, do tipo: a minha mãe, ela não cuidou da minha avó. Aí eu, interessante. A única coisa que você precisa fazer, que é não cuidar da sua mãe, foi o que a sua mãe, essa coitadinha, conseguiu fazer. Ou seja, naquilo que te falta coragem de fazer, a sua mãe fez. Aí ela deu um estalo e falou: Nossa, é mesmo, a minha mãe foi muito forte e corajosa de fazer isso. Eu falei: Pronto, tá aí. Seja esse único motivo para você olhar para sua mãe, vê-la como forte e deixar que ela resolva os problemas dela, para que você possa seguir a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos. E lembra que a importância disso é que, vendo os nossos pais como grandes, a gente se coloca como pequena diante deles. Essa é a postura que devemos ter como filhos. Por quê? Quando estamos pequenos diante dos nossos pais, estamos disponíveis para receber tudo que a vida tem. Quando estamos grandes diante dos nossos pais, significa que ainda estamos cobrando, ainda estamos exigindo, ainda não aceitamos o passado como foi. E quando estamos nessa postura, é como se a gente estivesse de costas para a vida. É como se a vida estivesse empurrando a gente para o mais e a gente diz não, a gente está de costas, a gente não aceita. Por quê? Porque ainda estamos presos no passado. Então, me conta se faz sentido para você essa reflexão, se você consegue ver os seus pais como grandes, mesmo com todos os problemas que eles possam ter tido ou têm ainda. Lembra de deixar aqui nesse vídeo o seu like, assinar esse canal que toda semana tem vídeos novos e me segue lá no Instagram para a gente poder trocar mais experiências.